Se você abrir qualquer livro de história do cinema, vai encontrar Cidadão Kane no topo. Por 50 anos consecutivos, de 1962 a 2012, ele foi eleito o melhor filme de todos os tempos pela crítica mundial. Mas não se deixe enganar pelos prêmios e pelo prestígio preto e branco. A história real por trás desse filme é mais suja, violenta e vingativa do que qualquer coisa que apareça na tela. Em 1941, Orson Welles não era visto como um gênio intocável. Ele era visto como um moleque arrogante. Ele tinha apenas 25 anos de idade. Nunca tinha dirigido um filme na vida. Mesmo assim, o estúdio RKO lhe deu algo inédito na história de Hollywood: um contrato de carta branca. Isso significava que Welles podia escrever, dirigir, produzir e estrelar o filme que quisesse, sem que nenhum executivo pudesse interferir ou cortar uma única cena. Isso deixou a velha guarda de Hollywood furiosa. Eles queriam ver esse garoto prodígio fracassar. E ele escolheu o pior inimigo possível para sua estreia. Se você gosta de saber sobre as perturbadoras histórias por trás dos grandes filmes clássicos, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar a nostalgia? O personagem Charles Foster Kane não é pura ficção. Ele é uma caricatura brutal de William Randolph Hearst, o maior magnata da mídia da época. Hearst era dono de dezenas de jornais, revistas e rádios, controlando o que a América pensava. Ele era imensamente rico e vivia em um castelo na Califórnia chamado San Simeon, que Welles parodiou no filme como Xanadu. Quando Hearst descobriu que o filme era uma sátira da sua vida, ele não apenas ficou chateado, ele declarou guerra total. Ele proibiu que qualquer um de seus jornais mencionasse o filme. Ele ameaçou e chantageou as redes de cinema. Se vocês exibirem Cidadão Kane, nunca mais poderão anunciar meus jornais. O medo foi tão grande que muitos cinemas se recusaram a passar o filme. Mas a tentativa mais chocante de censura aconteceu nos bastidores. Hearst enviou o chefe da MGM, Louis B. Mayer, para fazer uma oferta à RKO. Ele pagaria $842 mil, uma fortuna na época, para o estúdio queimar o negativo original e todas as cópias existentes antes da estreia. Basicamente, Hearst queria apagar o filme da existência. Felizmente, a RKO recusou. Mas por que tanto ódio? Claro, o filme retratava Kane como um egomaníaco solitário, mas havia um detalhe específico que tirou Hearst do sério. É a palavra Rosebud. No filme, Rosebud é a última palavra que Kane diz antes de morrer. O mistério da trama é descobrir o que isso significa. No final, alerta de spoiler de 80 anos, descobrimos que Rosebud era o nome do trenó de infância dele, simbolizando a inocência perdida. Bonito, poético, certo? Porém, em Hollywood, corria um boato perverso, confirmado anos depois pelo escritor Gore Vidal, amigo de Welles, de que Rosebud não era apenas um trenó. Supostamente, Rosebud, botão de rosa, era o apelido íntimo que William Randolph Hearst dava às partes íntimas de sua amante, a atriz Marion Davies. Ao usar essa palavra como o segredo central do filme, Orson Welles não estava apenas fazendo poesia. Ele estava fazendo uma piada sexual humilhante e privada sobre o homem mais poderoso da América, gritando para o mundo todo ouvir. Hearst entendeu a referência, e foi isso que o fez tentar destruir a carreira de Welles. E, infelizmente, a vingança de Hearst fez vítimas reais. No filme, a segunda esposa de Kane, Susan Alexander, é retratada como uma cantora de ópera sem talento, uma bêbada estridente que Kane tenta forçar a ser uma estrela. Todo mundo sabia que a personagem era baseada em Marion Davies, a amante de Hearst. Na vida real, Marion Davies era uma atriz de comédia talentosa e uma mulher inteligente, mas o filme manchou sua reputação para sempre, pintando-a como uma fracassada sem talento. Pior ainda foi o destino da atriz que interpretou o papel no filme, Dorothy Comingore. Por ter aceitado participar da sátira A Máquina de Hearst,
a destruiu. Os jornais de Hearst começaram a inventar mentiras sobre ela. Anos depois, ela foi presa sob acusações fabricadas de prostituição, uma tática comum da polícia corrupta da época para silenciar inimigos de poderosos, e foi colocada na lista negra de Hollywood durante a caça às bruxas anticomunista. Dorothy Comingore morreu pobre e esquecida, com a carreira arruinada simplesmente por ter atuado em Cidadão Kane. Enquanto Welles ganhou a glória eterna, a atriz pagou o preço da vingança do bilionário. Esse clima de ódio contaminou até a cerimônia do Oscar de 1942. O filme teve 9 indicações, mas a cada vez que o nome Cidadão Kane era anunciado no microfone, ouvia-se vaias vindas da plateia. Atores e figurantes, com medo de perderem seus empregos, caso Hearst achasse que eles apoiavam o filme, vaiavam abertamente. O filme perdeu em quase todas as categorias principais: melhor filme, diretor, ator, ganhando apenas um prêmio de consolação: melhor roteiro original. E mesmo esse prêmio gerou uma briga que dura até hoje e virou filme da Netflix recentemente. Mas isso é assunto para a próxima parte. A única estatueta do Oscar que Cidadão Kane levou para casa foi a de melhor roteiro original. E, ironicamente, esse prêmio foi o motivo de uma guerra interna tão feia quanto a batalha contra Hearst. Durante décadas, Orson Welles tentou levar todo o crédito pela autoria da história. Ele cultivou a lenda de que escreveu o filme sozinho, mas a verdade é que grande parte do veneno, das fofocas internas sobre Hearst e da estrutura da história veio de um homem chamado Herman J. Mankiewicz. Mank, como era conhecido, era um roteirista veterano e alcoólatra que frequentava as festas no castelo de Hearst. Ele conhecia os segredos sujos, os apelidos, incluindo o tal Rosebud, e a hipocrisia do magnata. Quando escreveu o roteiro, ele estava basicamente traindo seu anfitrião. Welles tentou diminuir o nome de Mank nos créditos, e a briga foi tão intensa que Mankiewicz ameaçou processar o diretor. Se você assistiu ao filme Mank, 2020, da Netflix, sabe que essa disputa de egos é o coração da história. No fim, ambos ganharam o Oscar, mas nenhum dos dois foi à cerimônia para receber. Welles estava filmando no Brasil e Mank se recusou a ir, prevendo que seriam vaiados. Essa arrogância de Welles vinha do fato de que ele era um menino prodígio. É difícil compreender hoje, mas Welles produziu, dirigiu, coescreveu e estrelou a maior obra do cinema com apenas 25 anos de idade. E o mais chocante, ele não sabia nada sobre fazer filmes. Ele veio do teatro e do rádio. No primeiro dia de filmagem, quando as câmeras estavam prontas, a equipe ficou esperando o comando dele. Welles ficou em silêncio. Um assistente teve que sussurrar: "Senhor Welles, o senhor precisa dizer ação." Vindo do rádio, ele não estava acostumado com essa palavra. Durante a produção, em vez de corta ou ação, ele costumava gritar cruza, cross, um termo de rádio para cruzar os efeitos sonoros, o que deixava a equipe técnica confusa. Então, como ele aprendeu a dirigir tão bem a ponto de revolucionar o cinema? Ele copiou. Welles admitiu que antes de começar Cidadão Kane, ele pegou o filme No Tempo das Diligências, Stagecoach, um faroeste clássico de John Ford, lançado em 1939, e o assistiu 40 vezes seguidas. Ele levou um sanduíche para a sala de projeção e ficou lá estudando cada corte, cada ângulo de câmera. Quando perguntavam quem eram seus diretores favoritos, ele respondia: "Eu prefiro os velhos mestres, ou seja, John Ford e John Ford." Ele aprendeu a gramática do cinema na marra, copiando o mestre dos westerns. Mas a ignorância técnica de Welles foi sua maior vantagem. Como ele não sabia o que era impossível, ele exigia coisas que os técnicos diziam que não dava para fazer. Um exemplo clássico é o teto. Antes de Cidadão Kane, os cenários de filmes em Hollywood não tinham teto. O topo das salas era aberto para pendurar as luzes e os microfones. Por isso, as câmeras raramente filmavam de baixo para cima, contra-plongé, porque se filmassem, mostrariam as luzes do estúdio. Welles queria filmar seus personagens de baixo para fazê-los parecerem gigantes poderosos dominando o mundo.
Ele exigiu que os cenários tivessem tetos visíveis. O diretor de fotografia, Greg Toland, teve que inventar uma solução. Eles construíram tetos feitos de tecido musseline, um pano leve. Os microfones ficavam escondidos logo acima do pano, captando o som através dele, e as luzes vinham do chão ou de buracos estratégicos. O resultado foi uma revolução visual. Pela primeira vez, os ambientes pareciam claustrofóbicos e reais, e o público sentia o peso do teto sobre a cabeça do milionário solitário. Outro desafio era o tempo. A história de Kane abrange mais de 50 anos, mostrando o personagem da juventude até a velhice. Como Welles e o resto do elenco eram todos jovens, na casa dos 20 e 30 anos, a maquiagem teve que fazer milagres numa época sem computação gráfica. O maquiador Maurice Siderman desenvolveu técnicas brutais. Para fazer a pele dos atores parecer velha, flácida e enrugada, ele não usou apenas látex. Ele usou pele de peixe. Era uma membrana fina e prateada retirada de peixes reais, que ele colava no rosto dos atores e depois cobria com maquiagem. Quando a pele de peixe secava, ela repuxava a pele do ator, criando rugas profundas e realistas que a maquiagem comum não conseguia imitar. Além disso, Welles usou lentes de contato opacas, que doíam muito, para deixar seus olhos sem brilho na fase final da vida do personagem. O teste supremo dessa maquiagem acontece na famosa Cena do Café da Manhã. É uma montagem brilhante que mostra o casamento de Kane com sua primeira esposa se deteriorando. Começa com eles recém-casados, apaixonados e sentados perto um do outro. A câmera gira e vemos uma série de cafés da manhã ao longo dos anos. Eles vão ficando mais velhos, a conversa vai morrendo e a mesa vai ficando fisicamente maior, até que no final eles estão velhos, lendo jornais rivais em silêncio nas pontas opostas de uma mesa quilométrica. O curioso é que essa sequência, que mostra décadas de envelhecimento, foi filmada em um único dia contínuo. A equipe teve que trabalhar numa velocidade insana. Welles e a atriz Dorothy Comingore faziam a cena jovens, corriam para o camarim, aplicavam camadas de maquiagem e trocavam de roupa para parecerem 5 anos mais velhos. Voltavam, filmavam, corriam de novo. Foi uma maratona de troca de figurino e pele de peixe, que durou horas, mas que na tela cria uma das narrativas visuais mais eficientes da história do cinema. A morte do amor em 2 minutos. Se a maquiagem exigia sacrifício, as cenas de ação exigiam sangue. Orson Welles era um diretor muito físico e intenso, e isso lhe custou caro. Há uma cena no filme em que Kane, furioso com seu rival político boss, Jim W. Gettis, o persegue escada abaixo, gritando ameaças: "Vou mandar você para a prisão de Sing Sing." Durante a gravação dessa cena, Welles se entregou tanto ao momento que tropeçou no degrau e caiu feio. O resultado? Ele fraturou o tornozelo. Qualquer produção normal teria parado por semanas para o ator se recuperar. Mas Welles não tinha tempo a perder e tinha muitos inimigos querendo cancelar o filme. Ele recusou interromper as filmagens. Por 2 semanas, ele dirigiu o filme sentado em uma cadeira de rodas com a perna engessada. Para as cenas em que seu personagem precisava aparecer de corpo inteiro, ele usou um dublê de corpo. E para as cenas de close-up, ele usava uma bota especial de metal e gesso, escondida fora do enquadramento, para conseguir ficar em pé e atuar, suportando a dor. A intensidade maníaca que vemos nos olhos de Kane em algumas cenas não é apenas atuação. É um homem com um osso quebrado, tentando provar que é um gênio. Outra quebra famosa do filme envolve o objeto mais icônico da história do cinema, o trenó Rosebud. Como já falamos, Rosebud é a chave do mistério. No final do filme, os operários estão queimando os pertences inúteis do magnata morto. Um deles pega o trenó de infância e o joga na fornalha. A câmera dá um close na madeira queimando e vemos a pintura com o nome Rosebud derreter, revelando o segredo ao público, mas não aos personagens. Para filmar essa cena, a produção precisou fazer vários trenós idênticos. O trenó original de madeira nobre era pesado demais e demorava muito para queimar de forma dramática. Então,
A equipe de arte construiu 3 cópias feitas de madeira balsa, uma madeira super leve e frágil que queima rápido e bonito na câmera. Nas filmagens, 2 desses trenós foram queimados até a equipe conseguir o take perfeito do fogo consumindo a pintura. Sobrou apenas um trenó de balsa. Décadas depois, em 1982, esse sobrevivente foi a leilão. Quem o comprou? Ninguém menos que Steven Spielberg. O diretor de E.T. e Jurassic Park, que é um fanático por Cidadão Kane, pagou $60.500 pela peça. Ele manteve o trenó em seu escritório por anos como um talismã de sorte, até doá-lo para o Museu da Academia em Los Angeles. É irônico que um pedaço de madeira barato, feito para ser destruído, tenha se tornado uma das relíquias mais valiosas da cultura pop, mas o verdadeiro legado de Cidadão Kane não é um objeto. É uma técnica chamada Deep Focus, foco profundo. Antes desse filme, o padrão em Hollywood era o foco raso. O ator na frente ficava nítido e o fundo ficava borrado. Isso guiava o olho do espectador para o protagonista. Welles e seu genial diretor de fotografia, Greg Toland, queriam o oposto. Eles queriam que tudo estivesse em foco ao mesmo tempo. O objeto a 50 centímetros da câmera e o personagem a 50 metros no fundo da sala. Isso permitia que o público escolhesse para onde olhar e criava composições visuais complexas. Um exemplo clássico é a cena em que o pequeno Kane está brincando na neve lá fora, no fundo através da janela, enquanto sua mãe assina os papéis de sua adoção na mesa, no primeiro plano. A criança inocente e o contrato que vai destruir sua inocência estão nítidos ao mesmo tempo, conectados visualmente. Para conseguir isso, Toland usou lentes especiais revestidas com um novo produto químico, o varnish, para aumentar a entrada de luz e fechou a abertura da câmera ao máximo. Mas isso exigia uma quantidade absurda de luz no set. Os atores reclamavam que o calor dos holofotes era insuportável, quase cozinhando a pele de peixe da maquiagem. Welles também usou truques visuais para economizar dinheiro e criar grandiosidade. Na cena do comício político, vemos Kane discursando para uma multidão gigantesca em um teatro enorme. Parece uma produção épica com milhares de figurantes, certo? Errado. Não havia multidão. A plateia é uma pintura fosca, matte painting. A equipe pintou uma imagem realista de uma plateia sentada no escuro. Para dar a ilusão de movimento, eles fizeram centenas de furinhos na pintura com alfinetes e colocaram luzes piscando atrás. Os flashes de luz pareciam o movimento das pessoas ou flashes de câmeras fotográficas. O som dos aplausos e gritos completou a ilusão. Welles enganou nossos olhos com uma cartolina furada. Outro truque de baixo orçamento foi usado para criar o famoso noticiário News on the March, que abre o filme. O filme começa com um telejornal falso contando a vida de Kane. Welles queria que aquilo parecesse um documentário antigo, gasto e arranhado, diferente do visual limpo do resto do filme. Para conseguir o efeito de filme velho, o editor Robert Wise, que depois dirigiria A Noviça Rebelde e Jornada nas Estrelas, pegou rolos de filme virgem e os arrastou fisicamente pelo chão de concreto do estúdio. A equipe pisou em cima, chutou e arranhou a película de propósito. Essa destruição controlada deu a textura perfeita de arquivo histórico, que convenceu o público de que estava vendo imagens reais de décadas passadas. Toda essa inovação técnica servia a um propósito: acordar a plateia. Literalmente. Perto do final do filme, há uma cena tranquila e silenciosa onde o mordomo de Kane está andando pelos corredores vazios de Xanadu. De repente, sem aviso nenhum, uma cacatua gigante aparece na tela, gritando um som estridente e horrível, e voa para longe. Não há motivo narrativo para aquilo. A cacatua não importa para a história. Anos depois, Welles admitiu rindo que colocou o pássaro lá de propósito. Eu sabia que o filme era longo e que tinha muito diálogo. Coloquei a cacatua gritando para acordar qualquer um na plateia que estivesse cochilando antes do final. Era o diretor brincando com a atenção do espectador até o último segundo. A curto prazo, o plano de vingança de William Randolph Hearst funcionou.
Apesar de toda a inovação técnica da pele de peixe e dos riscos que Welles correu, Cidadão Kane foi um fracasso financeiro em 1941. O boicote dos jornais de Hearst assustou o público. Nos cinemas das grandes cidades, o filme foi bem, mas no interior dos Estados Unidos, onde os cinemas dependiam dos jornais de Hearst para anunciar a programação, os donos de sala simplesmente se recusaram a exibir a película. A RKO teve um prejuízo enorme. O filme foi colocado no cofre do estúdio e, por quase uma década, foi praticamente esquecido pelo grande público. Orson Welles, o menino prodígio que tinha carta branca, nunca mais teve tanta liberdade criativa em Hollywood. Ele passou o resto da carreira lutando para financiar seus projetos. Foi preciso uma nova invenção para salvar o filme: a televisão. Nos anos 50, a RKO vendeu sua biblioteca de filmes para a TV. Cidadão Kane começou a ser exibido repetidamente nas casas das pessoas. Uma nova geração de críticos e cineastas, como os da Nouvelle Vague, na França, assistiu e percebeu a genialidade da obra. O filme renasceu das cinzas, livre da censura de Hearst. A consagração final veio em 1962. A revista britânica Sight and Sound realiza, a cada 10 anos, uma votação mundial com críticos para eleger os melhores filmes da história. Naquele ano, Cidadão Kane subiu ao topo da lista. E lá ele ficou. Em 1972, 1982, 1992 e 2002, ele foi reeleito o número 1. Por 50 anos consecutivos, foi o rei incontestável do cinema, influenciando diretores de Spielberg a Scorsese. O reinado só acabou em 2012, quando perdeu o posto para Um Corpo que Cai, Vertigo, de Hitchcock, por uma margem pequena de votos. A maior ironia dessa história toda é o destino de William Randolph Hearst. O magnata gastou uma fortuna e usou todo o seu poder político para tentar apagar o filme da existência. Ele queria que o mundo esquecesse Charles Foster Kane. Mas hoje, quase 100 anos depois, a maioria das pessoas só se lembra de Hearst por causa do filme. Se não fosse por Orson Welles, Hearst seria apenas mais um nome rico em livros de história empoeirados. Ao tentar destruir a obra, ele acabou se acorrentando a ela para sempre. Onde quer que se estude cinema, a figura triste e solitária de Kane em Xanadu será sempre a imagem fantasma de Hearst em Saint-Simeon. Orson Welles costumava dizer: "Comecei no topo e fui descendo." Mas ele deixou um monumento que nem o dinheiro pôde destruir. O filme nos ensina que podemos acumular estátuas, castelos e jornais, mas no final morremos sozinhos, sussurrando o nome de um brinquedo que nos fez felizes quando éramos pobres. E você? Acha que Cidadão Kane merece o título de melhor filme da história ou é superestimado pelos críticos? Você teria coragem de enfrentar o homem mais poderoso do seu país por causa de um filme? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de desvendar os segredos de Rosebud com a gente, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!